Olá, vamos continuar com a correção do exercício. Agora eu vou abrir o parênteses para a gente falar rapidinho de um assunto teórico que é muito importante, que é atos e fatos contábeis. Esse assunto vocês devem ter lido aí em uma nota no exercício que eu enviei em anexo, então eu vou explicar melhor para tirar a dúvida de vocês. Os atos contábeis são atitudes ou decisões tomadas pelos administradores da empresa que não têm nenhum efeito imediato sobre o patrimônio. Eles também são chamados de atos administrativos, afinal de contas, são decisões que só afetam a gestão da empresa. Quais são exemplos de atos contábeis? Assinatura de contratos, uma reunião, uma criação de uma norma interna, a escolha de um uniforme. São decisões tomadas pelos gestores da empresa que não vão diminuir nem aumentar o patrimônio da empresa nesse momento. Por isso, eles não afetam o patrimônio, a gente diz, né? E, por sua vez, temos também os fatos contábeis. O que são fatos contábeis? São atitudes ou decisões por parte dos administradores da empresa que agora sim têm efeito imediato sobre o patrimônio. Ou seja, um fato contábil necessariamente resulta em movimentação de recursos. O recurso sai de algum lugar e vai parar em outro lugar, ainda que seja pago a prazo. E aí a gente tem outros exemplos de fatos contábeis. Por exemplo, a obtenção de um empréstimo movimenta os recursos, afinal de contas vem dinheiro para a conta corrente da empresa. A compra movimenta recursos, afinal de contas essa compra vai pertencer ao patrimônio da empresa, seja na forma de um estoque ou na forma de uma despesa, né? É uma compra movimenta sim o patrimônio. Vendas, pagamentos, recebimentos, obtenção de serviço. Aí talvez você se pergunte, professor, mas a obtenção de serviço não movimenta o patrimônio da empresa, porque eu não tenho que pagar agora, eu posso pagar no futuro. Mas nesse caso o serviço prestado te gera um benefício. Esse benefício pode ser valorizado. A pessoa que prestou o serviço ela vai querer receber por isso. Então a gente entende que sim, a obtenção de serviços é um fato contábil. E lá no exercício de vocês, o primeiro grupo de lançamentos tem atos e fatos contábeis. Olha só, o lançamento 1, a assinatura do contrato de aluguel do ponto comercial com vigência de 12 meses ao valor de R$1.000 por mês, que serão pagos todo dia 15 do mês de vigência do aluguel. A gente pode entender que isso é um ato contábil, porque o fato de eu assinar o aluguel ainda não me gera responsabilidade nenhuma de ter que pagar o aluguel. Afinal de contas, a mera assinatura do aluguel não é justificativa para eu pagar. Eu tenho que pagar o aluguel se eu usar o ponto comercial. Se eu não usar o ponto comercial, ainda não gerou obrigação nenhuma. O 2. Contratação de um zelador com salário fixo de R$1.000 por mês. A contratação do funcionário não me gera a obrigação de pagar o salário para ele. Eu vou pagar o salário se ele trabalhar para mim. Então, nesse momento, é apenas um ato contábil e não um fato. Contratação de uma atendente com salário de R$1.200 por mês. A mesma coisa. O simples fato de contratar um funcionário não me gera a obrigação de pagar o salário. Vai pagar o salário quando ele trabalhar para a gente. Então, até esse momento, é um ato contábil. E o 4. Contratação de serviços de publicidade na rádio local por 3 meses. No valor de R$400 por mês, pago em dinheiro. Olha que agora eu paguei. Se eu paguei o serviço contratado, o meu patrimônio foi movimentado. Afinal de contas, esse dinheiro saiu do caixa da empresa ou do banco, né? Nesse caso específico, saiu do caixa. E eu tenho um direito. De receber esse serviço que já foi pago. Então aqui eu tenho um fato contábil no caso do 4. Conseguiram entender a diferença entre ato e fato contábil? E para a contabilidade? Como os atos contábeis não resultam em movimentação de recursos, eles não precisam ser contabilizados. Não tem como contabilizar. Afinal de contas, não tem origem nem aplicação de recursos. Ou seja, não vai ter conta para ser creditada nem conta para ser debitada. Vamos voltar aqui. Assinatura do contrato de aluguel.
Houve movimentação de recursos só pela assinatura? Obviamente não. Então, eu vou debitar e creditar que compras? Nenhuma, porque não teve movimentação de recursos. E aí surge essa pergunta: então os atos contábeis são inúteis para a contabilidade? Será que sim? Será que não? Vamos responder: de forma alguma. Os atos contábeis, eles são muito úteis para a contabilidade, porque eles geram documentos. E os documentos gerados pelos atos contábeis, eles vão ser consultados, vai ser lidos no futuro para determinar o valor ou a data correta de fazer algum lançamento. Vamos olhar de novo? Temos aí o lançamento 1, assinatura de contrato de aluguel. Eu sei, por exemplo, com esse contrato, que o contrato tem vigência de 12 meses. Isso vai ser importante para a contabilidade. Afinal, por 12 meses, desde agora, eu vou ter despesa de aluguel. Ali também diz o valor da despesa, R$1.000 por mês. Então, quando eu for fazer o pagamento do aluguel, eu sei que vai ser R$1.000, porque esse foi o preço contratado. Se o senhorio desse ponto comercial chegar cobrando R$1.500 de aluguel, eu não vou pagar, porque o que foi contratado é R$1.000. E tem ali também o dia do pagamento, dia 15 do mês. Então, se eu for reservar o dinheiro para pagar o aluguel, a partir desse contrato de aluguel, sei que eu tenho que reservar todo dia 15 o dinheiro de pagar o aluguel. Então, nós entendemos por que os atos contábeis são importantes. Em aulas futuras, a gente vai falar sobre como classificar os fatos contábeis. Por hoje, para resolver esse exercício, é importante entender essa diferença. Os atos contábeis não são contabilizados, enquanto os fatos contábeis são.